Vamos para a correção da atividade da semana 2 do PET volume 2. O tema da semana 2 é Indústria 4.0 e o futuro do trabalho. Vamos então para a questão 1. Observe a lista de algumas profissões do futuro. Analista Big Data, arquiteto especializado em home office, atendente virtual de pacientes, bioinformacionista, cientista de dados, consultor de agricultura urbana, corretor de seguro de dados, designer instrucional, detetive de dados, diretor de user experience, engenheiro de energias renováveis, engenheiro de mobilidade. Nos últimos anos, uma série de novas tecnologias tem começado a fazer parte da vida do trabalho e das relações entre as pessoas. Para alguns teóricos, essas transformações já significam o início de uma nova revolução industrial. Cite algumas mudanças esperadas nos processos produtivos para a chamada Quarta Revolução Industrial. Então, as mudanças no processo produtivo, na quarta revolução industrial, que é guiada pela tecnologia avançada, a gente pode citar aí que ela será voltada para conectividade, para tecnologia avançada de análise de dados, para computação cognitiva e diversos outros recursos que permitem a criação de uma indústria inteligente e autônoma, certo? Então, essa vai ser a resposta da número 1. Observe a tabela e a imagem abaixo para responder às atividades 2, 3 e 4. 5 profissões do futuro. Engenheiro de software, cria e faz manutenção de programas de computador de empresas para tornar os processos mais ágeis e eficientes. Mecânico de veículos híbridos, faz manutenção de veículos híbridos e elétricos. Designer de tecidos avançados, desenvolve tecidos inteligentes que podem, por exemplo, regular a temperatura, monitorar a saúde e mudar de cor. Técnico em impressão 3D, controla impressora capaz de criar, por exemplo, objetos e alimentos. Especialista em Big Data, analisa grande quantidade de dados, orientando tomadas de decisões estratégicas em empresas. E aqui embaixo a gente tem uma imagem de uma dessas profissões, como está na legenda aí, impressão de alimento 3D para produzir panquecas em Beijing, na China, em 2016. Agora vamos lá para a questão 2. Se por um lado o desemprego tem aumentado, por outro, há vagas sobrando em determinadas áreas. Analise essa situação e indique uma hipótese que a explique. Então, gente, esses empregos, o desemprego ele tem aumentado em vários setores, mas em outros setores estão sobrando vaga. O que pode explicar isso é a falta de mão de obra qualificada. Como está dizendo lá no início do texto de apoio, hoje em dia a indústria 4.0 ela está cada vez avançando mais. Então, para se trabalhar nessa indústria, é necessário que se tenha uma mão de obra qualificada, o que a maioria das pessoas não tem. Então, vão sobrar vagas nesses setores que precisam de mão de obra qualificada, ao mesmo tempo que vão diminuir as vagas em setores que não necessitam de mão de obra qualificada, tá? Então, a resposta da 2 vai ser essa. 3. Escreva pelo menos 2 habilidades necessárias ao profissional das indústrias do futuro. Você considera ter alguma delas? Quais? Então, gente, aí na 2, essas habilidades, na 3, habilidades que a gente pode citar desse profissional do futuro é uma pessoa que tenha mão de obra qualificada, que tenha estudado para poder executar algum trabalho nesses setores, alguém que esteja ligado à tecnologia avançada, que entenda, por exemplo, de robótica. E a segunda parte da pergunta, você considera ter alguma delas? Quais? Essa parte, gente, é pessoal. Daí vocês vão colocar aí se vocês consideram que vocês têm alguma habilidade, para essa indústria do futuro. Se vocês têm, quais são essas habilidades? Então, essa parte da pergunta vai ser pessoal. Agora, a questão 4. Das 5 profissões presentes
Das 5 profissões presentes na tabela, qual você achou mais interessante e como é a situação do Brasil no cenário da indústria 4.0? Então, gente, a primeira parte da pergunta das 5 profissões presentes na tabela, qual você achou mais interessante, essa parte é pessoal. Vocês vão colocar aí, né? Qual dessas 5 profissões do futuro aí que vocês acharam interessante? Qual que mais atraiu vocês? A segunda parte, e como é a situação do Brasil no cenário da indústria 4.0? Então, essa parte aí, né? Daí a gente já pode responder junto. O Brasil, ele caminha a passos lentos, né, na indústria 4.0. A gente sabe que o Brasil não é um dos países mais tecnológicos do mundo, né? O Brasil está atrás de vários e vários países, mas hoje em dia já tem uma procura muito grande e um investimento muito alto em cursos, né, que abordam essas profissões do futuro, como, por exemplo, engenheiro de software, de tecnologia da informação. Então, quer dizer, apesar do Brasil estar atrás, bem atrás de vários países nesses termos, né, caminhando lentamente, hoje em dia temos um interesse sim nessa área e cada vez mais pessoas buscam isso e se qualificam nesses setores. Agora, questão 5. Você convive com algum trabalhador desse cenário da indústria 4.0? Se positivo, em qual área ele trabalha? Caso negativo, quais mudanças você percebe no trabalho no decorrer do tempo na sua cidade? Então, pessoal, a primeira parte da questão também é pessoal, né? Tá pedindo aí para vocês dizerem se conhecem alguém que trabalha aí nessa área da indústria 4.0, né? Que tem como trabalho essa num local mais tecnológico, de tecnologia mais avançada, executa um trabalho mais avançado. E na segunda parte, né, tá perguntando quais as mudanças você percebe no trabalho no decorrer do tempo na sua cidade. Então, a gente mora numa cidade do interior, então, quer dizer, as mudanças aqui também acontecem lentamente, né? Porque a nossa cidade é pequena e tal. Mas a gente pode citar que a tecnologia também está chegando a nós. Se a gente for falar, por exemplo, da tecnologia no campo, antigamente o trabalho era manual, né? A maioria do trabalho era manual. Hoje em dia ele está empregando o uso de máquinas. Se a gente for falar das indústrias, elas também, apesar de a gente ter poucas indústrias na nossa cidade, elas também modernizaram a sua produção e sempre buscam máquinas, equipamentos cada vez mais tecnológicos para se produzir mais em menos tempo e com menos custos, certo? Então, essa foi a correção da atividade da semana 2 do PET, volume 2.